Toy Story 5 é o retorno da primeira e mais importante franquia de filmes da Pixar. Então todo mundo está hypado para rever Woody e seus amigos. Mas você sabia que muitas coisas incríveis podem acontecer nessa nova aventura? Lily Pad inocente. Até onde sabemos, a Lily Pad vai ser a vilã do filme. Ela é um tablet infantil e sua chegada na casa da Bonnie representa os tempos mudando e os aparelhos eletrônicos surgindo para substituir os brinquedos, o que é muito realista, porque muitas crianças hoje em dia gostam mais de usar celulares ou tablets do que brincar com bonecos, então faz sentido que ela seja a vilã de um filme sobre brinquedos. Mas e se na verdade a Lily Pad for do bem? O marketing do longa definitivamente está tentando fazer todo mundo acreditar que ela é má, mas não seria a primeira vez que um filme usa o marketing para enganar o público e depois surpreender a todos com um plot twist que é revelado apenas com o lançamento da produção. E sejamos sinceros, todos ficaremos chocados se descobrirmos que Lily Pad é inocente e que o culpado pelas coisas ruins que vão acontecer no filme é outro personagem. Além disso, apesar de existirem muitos problemas com crianças usando eletrônicos, como elas ficando viciadas ou entrando em contato com conteúdos que não são feitos para a idade delas, também existe um lado positivo. A tecnologia pode ser usada para acelerar o aprendizado de uma criança, por exemplo. É possível que o filme queira ensinar que deve existir um equilíbrio, com crianças podendo sim brincar com tablets e celulares, desde que os pais delas tomem cuidado para que elas possam se aproveitar das coisas positivas sobre os aparelhos. Mas se Lily Pad não for a verdadeira vilã, quem vai ser? É o que iremos descobrir enquanto falamos das 9 teorias incríveis que você precisa conhecer de Toy Story 5. Você sabe o que está começando. É mais um Super Team Vídeos. Retorno do Lotso. Toy Story 3 até hoje é considerado por muitos como o melhor filme da franquia. E um dos motivos principais para isso é o vilão dele, o Lotso, um ursinho rosa que parece ser bem carinhoso, mas que logo revelou ser alguém sem coração, que controla a creche Sunnyside como um tirano. Por Lotso ser tão maligno e adorado pelos fãs, algumas pessoas acham que a Pixar fará com que ele retorne em Toy Story 5 e seja o verdadeiro vilão. Mesmo quando teve a oportunidade de se redimir, ele deixou a turma do Woody por conta própria quando eles estavam prestes a serem destruídos numa das cenas mais emocionantes da saga, o que só prova que ele é maldade pura. Ainda assim, Lotso continua vivo até os dias de hoje, visto que Toy Story 3 terminou com ele se tornando o acessório de um caminhão de lixo. Esse é um destino terrível, mas após tantos anos, Lotso pode se soltar e iniciar sua vingança contra aqueles que o derrotaram no passado, ou seja, o Woody e seus amigos. Achamos que, se isso realmente acontecer, Lotso vai usar a Lily Pad e os outros aparelhos eletrônicos que foram criados nesse meio tempo em que ele esteve preso num caminhão para fazer essa vingança. Se você prestar atenção no trailer de Toy Story 5, verá que tem uma cena em que várias janelas com códigos de programação aparecem na tela da Lily Pad, como se ela estivesse sendo hackeada. E se esse hack estiver sendo feito pelo Lotso para controlá-la? Retorno do Sid. Por mais incrível que possa parecer, é muito possível que Lotso não seja o único vilão de um filme anterior que vá aparecer aqui. Sid, o garoto que fazia experimentos em brinquedos no primeiro Toy Story, também pode retornar. Afinal, ele provavelmente é o antagonista mais conhecido de toda a franquia, e achamos que Sid terá uma grande importância. Sabe o motivo? Existem chances bem altas de ele ser o criador da Lily Pad. Sim, isso parece meio bizarro, mas faz sentido quando pensamos bem no assunto. Sid apareceu pela última vez como um lixeiro adulto numa única cena de Toy Story 3. Mas o novo longa vai se passar alguns anos após os acontecimentos do terceiro filme, então ele pode ser muito diferente agora. Talvez Sid estivesse trabalhando como lixeiro enquanto fazia faculdade de programação, o que lhe daria as habilidades necessárias para programar aparelhos eletrônicos. E lembra que o Woody e vários outros brinquedos se uniram para revelar ao Sid que estão vivos e deixá-lo traumatizado? Esse trauma pode ter servido como uma inspiração para Sid programar um modelo de tablets infantis que tem consciência própria, mas não por magia como os brinquedos, e sim através da tecnologia. O Sid sempre demonstrou gostar de fazer experimentos e inovar, então essa invenção seria apenas uma evolução de um talento que ele sempre teve.
Sid poderia fazer isso como uma forma de se vingar dos brinquedos, o que faria dele o vilão verdadeiro do novo filme. Porém, apesar de essa motivação fazer sentido, ele não precisa ser necessariamente o inimigo. Até porque nem todos os fãs acham que o Sid do primeiro Toy Story era um vilão de verdade, uma vez que não tinha como ele saber que estava ferindo seres vivos quando fazia seus experimentos estranhos nos brinquedos. Faz sentido pensar que, agora adulto, ele só tenha feito a Lily Pad e os outros tablets com vida por querer fazer uma invenção revolucionária, sem ter ideia de que eles tentariam substituir os brinquedos. Isso transformaria Sid em um grande aliado dos brinquedos, porque ele seria o único que saberia como derrotar a Lily Pad. Você também acharia fantástico se o Sid retornasse para Toy Story 5? Se sim, comente aqui embaixo #Sid. Bonnie sabe a verdade. Parece que Bonnie, a atual dona de Jessie, Buzz Lightyear e os demais brinquedos, vai ficar viciada na Lily Pad e vai parar de brincar com seus bonecos. Todo esse embate entre os brinquedos e o tablet vai acontecer porque Jessie quer ajudar a Bonnie. Mas imagina se for revelado que a Bonnie já sabe há muito tempo que os brinquedos têm vida própria. Isso mudaria tudo o que pensamos dela, porque todos sempre pensaram que ela era como Andy, ou seja, apenas uma criança que não tem ideia de que todos os seus brinquedos têm vida e sentimentos. Uma criança que sabe bem que seus brinquedos têm vida e finge pra eles que não sabe é algo muito diferente e interessante pra franquia. Bonnie poderia ter descoberto isso em algum momento de Toy Story 4. Talvez ela tenha descoberto a verdade quando criou a faquinha no final desse filme. Não vimos a cena da faquinha ganhando vida, então é possível que ela tenha se movido e falado na frente de Bonnie, por ainda não saber que os brinquedos precisam fingir não terem vida. Até sabemos como a revelação de que Bonnie sabe há anos da verdade pode acontecer. Um pôster oficial de Toy Story 5 mostra a Lily Pad gravando Woody, Buzz Lightyear e Jessie, indicando que ela vai gravá-los se movendo no filme e mostrar isso pra Bonnie. Mas imagine o quão chocante vai ser se Bonnie assistir ao vídeo e simplesmente não ficar impressionada por já saber daquilo. E a Lily Pad acabaria causando a própria derrota aqui, pois Bonnie descobriria que seu tablet gosta de manipular os outros e fazer chantagens, o que levaria a garota a abandonar a Lily Pad e voltar a brincar com seus bonecos. Retorno do Andy. Abordamos os possíveis retornos do Lotso e do Sid, mas se tem alguém que também tem motivos para retornar aqui, é o antigo dono dos brinquedos, o Andy. E sim, muitos retornos acontecerão se todas essas teorias estiverem corretas, mas a Disney não tem medo de fazer fanservice e apelar para a nostalgia dos fãs mais velhos em seus filmes mais recentes. Então sim, é totalmente possível ver o Andy voltar, e temos uma ideia de qual poderia ser seu papel se isso acontecesse. Como Bonnie vai deixar seus brinquedos de lado durante o filme, Andy pode visitá-la para ver como estão os antigos bonecos dele. Se Andy perceber que Bonnie parou de brincar para ficar apenas no tablet, ele com certeza vai querer conversar com a garota e fazê-la se lembrar de como os brinquedos são importantes. E pode ser esse momento entre os dois que fará Bonnie perceber que precisa voltar a valorizar Jessie, Buzz Lightyear, Garfinho e os demais. Resgate dos brinquedos. Outra possibilidade, um pouco mais sombria, é a de Bonnie não apenas parar de brincar com seus bonecos, como também jogá-los fora. Isso seria uma traição terrível, e é difícil imaginar Jessie e seus amigos superando isso. Mas, caso isso aconteça, é muito possível que os brinquedos sejam salvos. E quem faria esse resgate, você pergunta? Talvez o próprio Andy. Isso faria com que a presença dele no longa se tornasse ainda mais emocionante, mostrando que ele pode ter se despedido de seus antigos amigos, mas sempre estará lá quando mais ninguém estiver. Porém, isso faria com que o Andy ficasse ainda mais decepcionado com Bonnie. Imagine se você doasse todos os seus brinquedos mais queridos para uma criança, acreditando que ela iria tomar conta deles e se divertir com eles como você se divertiu, apenas para ela jogá-los fora e substituí-los por um tablet. Pois é, nada legal. E se você ainda não é inscrito, já sabe o que fazer. Clica aí e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Fim do Garfinho. O Garfinho foi a grande estrela de Toy Story 4, com a história tendo girado ao redor do personagem, por ele ter sido feito pela Bonnie e ter se tornado o brinquedo favorito dela. Mas esse fato talvez seja aquilo que vai condená-lo em Toy Story 5. Se o Garfinho ganhou vida por causa do amor de Bonnie, o que vai acontecer quando ela trocá-lo por um tablet e parar de amá-lo? A resposta é:
Algo muito, muito ruim, como o garfinho parar de ter vida e voltar a ser um garfo normal. E o mesmo aconteceria com a faquinha, que também ganhou vida por causa da Bonnie. Isso faria com que a missão da Jessie de derrotar a Lilypad ficasse ainda mais importante, porque reconquistar o amor da Bonnie é a única forma de garfinho e faquinha voltarem à vida. Fim da tecnologia. Esse filme provavelmente trará a maior ameaça possível para os brinquedos, porque agora o problema não está sendo causado apenas por um vilão, mas sim por uma mudança em toda a sociedade. A Lilypad até pode ser derrotada, mas ainda haverá muitas outras crianças abandonando seus brinquedos por estarem mais interessadas em aparelhos eletrônicos? Então, imagine se um grupo de brinquedos da Bonnie, junto com outros bonecos abandonados, decidisse que vai fazer o possível para destruir não apenas um tablet, como também toda a tecnologia do mundo. Isso levaria essa história para um nível muito mais absurdo. Esses brinquedos pensariam que estão se salvando, mas é provável que Jessie percebesse que acabar com toda a tecnologia causaria um verdadeiro apocalipse e poderia até mesmo dar início ao fim da humanidade. Então, ela, o Woody e o Buzz Lightyear com certeza tentariam impedir que isso acontecesse. Fim dos brinquedos. Nós queremos fingir que isso não pode acontecer, mas não podemos ignorar que existem, sim, fortes chances de Toy Story 5 acabar com um final em que os brinquedos perdem e param de ser usados pelas crianças. Apesar de ser algo meio sombrio, seria realista, e a Pixar já teve coragem de tomar escolhas ousadas em vários de seus filmes. Uma forma interessante de fazer esse final seria mostrar que não é um final totalmente ruim. Talvez Jessie e seus amigos entendam que não precisam ser necessários aos humanos para continuarem existindo, assim como o Woody e a Beth entenderam quando se tornaram viajantes. Falta pouco, mas até lá você pode continuar com a gente. Tem 2 vídeos super divertidos esperando por você. Valeu e até a próxima!